Olá, estamos em mais um episódio do Radiocast Você RH. E hoje eu estou aqui com uma especialista em educação. Ela é a Mariana Schutte, ela é CEO e fundadora da New New. Oi Mariana, muito obrigado pela tua presença aqui, por aceitar nosso convite para participar do nosso Radiocast. Eu que agradeço, Alexandre. Para mim é um prazer estar com vocês. Admiro muito a revista, sou uma leitora, inclusive. Me inspiro muito no conteúdo que tem lá para construir, né, a educação dentro das empresas. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, que legal. Valeu mesmo. E a gente vai falar aqui sobre um tema muito bacana, que é uma tendência em aprendizagem corporativa, que é o slow learning. E que a Mariana é uma especialista, né, nesse assunto. Mariana, explica para os nossos espectadores o que é slow learning. Legal. Eu acho que antes de entrar especificamente, né, no que é slow learning, vou dar um passinho para trás para dizer que a gente, né, entendeu esse movimento como uma tendência em educação corporativa, mas nada mais é do que, na verdade, um movimento que vem surgindo em função do grande momento de reconstrução que a educação está passando, né? Eu acho que a nossa sociedade como um todo, o mundo como um todo, vem passando por uma grande nova configuração aí de hardware, né? E, consequentemente, a gente está precisando olhar para a educação com um novo olhar, né? De uma nova forma. A gente sabe que a gente está passando aí uma era que chama de a era da crise, né, da aprendizagem, e porque muitas pessoas estão com dificuldade de conseguir reter conteúdo, de ter atenção. Então a gente está voltando para um período onde a gente precisa colocar um pouco mais de tempo, para o aprendizado de fato acontecer, né. Hoje a gente tem muitas interferências externas, seja no celular, seja no e-mail, seja no Slack, seja em vários recursos que a gente usa, diariamente. As próprias redes sociais estão transformando o nosso cérebro em um lugar muito desatento, né. Então, consequentemente, as tendências que surgem nessa nova forma de aprendizado vêm para cobrir essas lacunas que o nosso cérebro está enfrentando dentro desse momento, principalmente da crise da aprendizagem, que é uma consequência em função da crise da atenção, né? A gente não consegue mais ter uma atenção para as coisas. Então, o slow learning ele vem nesse movimento, Alexandre. Por quê? Porque a gente, de certa forma, se tornou com, o grande boom das novas habilidades do profissional, né, a gente precisou aprender sobre muitas coisas, de forma muito rápida, né, muito ágil, pra que a gente conseguisse se requalificar para o mercado de trabalho que estava precisando, né, de recursos que a gente não foi educado, que a gente não teve, né, um conteúdo sobre essas habilidades do profissional de agora. Então, a gente se tornou muito generalista. A gente começou a aprender muito rapidamente sobre muitas coisas, né, vou citar algumas delas: métodos ágeis, design thinking, comunicação, feedback, liderança, inteligência artificial, big data, várias coisas em um curto espaço de tempo, né. Acho que se eu falar nos últimos 5 anos, os profissionais precisaram correr atrás de novas habilidades. O que aconteceu com esse generalismo todo? De certa forma, a gente, nesse momento, vê que algumas coisas ficaram superficiais. E mais do que isso, algumas pessoas têm vontade de voltar àquele lugar, de se especializar um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais. Então, o slow learning vem nesse lugar. O slow learning é a gente, de fato, dedicar mais tempo, mais recurso, mais pausa, mais profundidade para essas habilidades, sejam técnicas, sejam socioemocionais, para que a gente consiga trazer esse aprofundamento. O que eu acho interessante do slow learning é que não necessariamente a gente volta aos primórdios da educação,
que a gente é um pouco traumatizado. Um pouco não, muito traumatizado, Focado né? só em hard skills. E aonde a gente ficava 17 anos estudando para se formar, para ter um diploma e para conseguir um bom emprego, né? A gente, cara, não tem mais isso. A gente vai viver aí 80, 90, 100 anos. A gente vai precisar ter um aprendizado ao longo da vida, né? Então a gente vai aprender sobre muitas coisas. A gente não vai ficar 17 anos para chegar em um diploma, né? Então, acho que o slow learning, ele traz um lugar que não volta para esse passado, mas ele é um meio termo, é um meio do caminho. Hoje eu considero que um interessado ou um profissional que queira ler um artigo, ouvir 5 podcasts ou até mesmo assistir, fazer um curso que tenha um início, meio e fim sobre um tema, isso eu já considero slow learning. Visto que a gente está vivendo um momento da pouca atenção, onde, inclusive, o microlearning é uma das grandes tendências que cumpre esse lugar do ágil, do fast, do generalista, do muito rápido. Isso que eu ia te perguntar. Você falou aí dos problemas desse generalismo, né? Como que o microlearning entra aí para suprir isso? Na verdade, eu acho que eles são movimentos bem distintos um do outro, né? Mas que eles se complementam. E mais do que isso, eu acho que eles são necessários. Porque tanto o microlearning quanto o slow learning, eles não são tendências que vão passar. Eles são tendências que vão permanecer na nossa sociedade, porque eles são movimentos e respostas a o que o nosso cérebro e a nossa vida e a nossa sociedade tá pedindo, que é agilidade. Eu quero, né, até a navegabilidade. Na a semana passada mesmo, eu estava fazendo uma reunião com um parceiro nosso de microlearning, onde a gente estava desenvolvendo um conteúdo todo num formato stories. Né? Porque as pessoas querem aprender. Por que não aprender navegando como a gente aprende uma receita, né? Ou como a gente aprende uma maquiagem no TikTok. A gente pode aprender sobre conteúdos. Eu gostaria, inclusive, que a gente usasse as redes sociais para se aprofundar em temas que de fato são muito relevantes, né? Então, acho que tanto o microlearning quanto o slow learning, eles cumprem essa lacuna, né? De a gente entregar de diversos formatos para que as pessoas escolham de forma muito personalizada como elas querem aprender. Então, vamos lá, a gente está falando aqui sobre a transformação da educação nesse podcast, né? Talvez o Alexandre tenha um interesse de, nossa, eu sou um curioso, mas não é, tipo assim, o meu lugar, eu não trabalho com isso e tal. Ele pode consumir de forma curiosa e ágil um microlearning sobre a transformação da educação e tudo bem. Talvez nesse contato com esse tema, ele desperte nele um interesse para que ele se aprofunde. E aí ele busque um movimento, né, alguma referência ou alguma ferramenta de slow learning para que ele se aprofunde em um tema ou outro. Já a Mari, não, pô, eu trabalho com educação há 15 anos, eu sou uma, né, referência em educação corporativa no Brasil, eu não posso trazer um conteúdo superficial, então eu preciso dedicação, tempo, né, buscar referências que de fato vão ser referências, né, então eu preciso de um aprofundamento e aí o slow learning entra, eu vou dedicar um tempo para me aprofundar sem superficialidade sobre um tema. Ah, que legal. Aliás, você falou aí da sua experiência, né? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, assim, na área de aprendizagem. Muito legal. A minha trajetória é um tanto curiosa, assim, Alexandre, porque, na verdade, eu cursei administração de empresas lá no Sul, né? Sou gaúcha, moro já no Sudeste há mais de 12 anos, mas o sotaque segue aqui comigo. E a administração, na verdade, a universidade, ela é um dos grandes traumas da minha vida, assim. Eu fiquei durante 8 anos estudando, dizendo, né, para mim mesma que eu conseguiria me formar e eu nunca me formei. Eu tenho, de fato, até é tão traumático para mim o modelo de educação do qual eu estava inserida naquele momento, que até hoje eu sonho,
que eu tô na universidade. Olha. Se passaram mais de 20 anos, né? 20 anos que se passaram e eu sigo ainda sonhando com isso. Então, eu tinha, de certa forma, um trauma, né, sobre aquele modelo. Eu achava que eu não era capaz, que para mim era algo que não seria possível. E na época eu trabalhava, né, sempre foquei também muito na minha profissão. Na época eu trabalhava com comunicação, trabalhei com publicidade nas maiores agências de propaganda do Rio Grande do Sul na época. E estava surgindo uma escola chamada Perestroika lá. Aham. Né, uma escola na época, de criação publicitária. Eu lembro que eu era atendimento, e quando surgiu o curso de atendimento, eu fui estudar lá. E, cara, para mim foi até difícil conseguir convencer o meu pai, assim, de pagar mais um curso para além da faculdade, já que eu estava há 8 anos ali, remando e não tinha terminado. E quando eu cheguei na Perestroika, eu entendi que toda aquela metodologia baseada na experiência, de que eu estava aprendendo novas habilidades com uma galera que fazia o que eu fazia, né, com um conteúdo extremamente contemporâneo. Eu falei: "Opa, espera aí, eu acho que eu sou uma boa aluna". E desde então eu acabei entrando na Perestroika, para assumir a gestão do negócio. Passei, né, 15 anos, na verdade, entre Perestroika e Sputnik, né. Virei sócia da escola, criei a Sputnik há 10, quase 11 anos atrás, que era um universo de educação corporativa dentro da Perestroika, porque eu comecei a ver o mercado de educação corporativa, que já demandava, na época da escola, requisitar, a escola era totalmente B2C, né? A requisitar que a gente levasse conteúdos mais contemporâneos para o universo empresarial. E ali eu vi uma oportunidade de empreender, de intraempreender. Então, eu sou uma intraempreendedora. Eu criei a Sputnik dentro do universo da Perestroika e recriei a metodologia da Perestroika a partir de uma lente de corporativa, né, de organização. Se passaram 10 anos, acho que a gente teve uma linda trajetória enquanto escola. Foi difícil, assim, né, a decisão, mas eu resolvi desfazer o grupo societário, né, do qual eu estava há mais quase 15 anos ali com o pessoal da Perestroika, e seguir carreira solo junto com a minha sócia, Camila. Então, no final na verdade, no meio do ano passado, nós abrimos a New New. Teve um lado também nosso de escolha, assim, Alexandre, porque eu acho que eu sou uma eterna curiosa pelo o poder que a educação tem nas pessoas, e eu quero muito sempre ser disruptiva em relação à próxima página da educação. Depois da pandemia, eu senti que o mercado de educação corporativa voltou não, começou a ficar muito pasteurizado, assim, né? Surgiram várias empresas de educação que tratam a educação como um lápis, uma caneta, um copo, né? Como um produto, e começaram a escalar, a virar empresas com grande faturamento. Mas eu acredito numa educação que vai atingir as pessoas, né? E não é sobre números, é sobre transformação. Então eu vi também a importância de eu ter uma página em branco para recriar, para voltar a me conectar com a minha essência lá atrás, de ser uma aluna frustrada em um ambiente que não me favorecia o aprendizado. Então hoje na New New, eu vejo isso dentro das 10 entre 10 empresas que eu trabalho. O maior desafio das empresas hoje não é recurso e investimento. Esse lugar a gente já conseguiu conquistar muito felizmente. As empresas investem em educação. O grande desafio das empresas hoje é engajamento. É as pessoas entenderem que elas querem fazer parte daquilo. É sobre o aluno e não sobre a empresa. Então, eu busco no meu trabalho, dia após dia, criar ferramentas e espaços de aprendizagem que busquem a intenção do aluno em ver razão naquilo. Em ver que, cara, aquilo é para mim, eu quero aprender. Então a New New nasce nesse lugar, Alexandre, óbvio, né, com toda a curadoria, com todo o conhecimento que eu carrego, com 15 anos de estrada em educação, mas
num lugar também muito de inovação, de criatividade, né, de curiosidade, que são, inclusive, os valores que eu acredito para essa reconstrução de uma nova educação no momento da nossa sociedade, assim. Mari, você explicou o slow learning muito legal, assim, o conceito dele, o que que ele tem de inovador, mas como que ele se dá na prática, assim, né? Como que a empresa, interage com o colaborador para que isso se transforme em relação às abordagens que mais tradicionais que vêm sendo aplicadas? Muito, muito boa a tua pergunta, assim. O que que eu acho, Alexandre? Eu acho que as organizações hoje, elas têm um desafio muito grande, porque a gente está vivendo uma grande escassez de talentos. Por mais que a gente fale hoje que a gente tem, muitos números altíssimos de desemprego, a gente sabe que é muito difícil recrutar. Você, né, editora aí da Você RH, deve saber mais do que ninguém quanto a escassez de talentos é uma grande pauta dentro do RH das empresas. Nossa, eu recebo sugestões de pauta sobre isso diariamente. É muito difícil. Por que que a escassez de talentos é difícil? Por que a escassez de talentos é um ponto, né, forte, infelizmente, hoje dentro das empresas? Porque os profissionais, todos eles, incluindo nós, não tivemos acesso e nem conhecimento às habilidades que a gente está precisando aprender. Hoje eu trabalho, sei lá, 7 horas dos meus 8 horas de trabalho com inteligência artificial. Eu tive que aprender há 2, né, anos atrás, nem isso, meses atrás. A gente, na faculdade, na nossa vida, na nossa casa, a gente não trabalhou, por exemplo, comunicação, como ouvir o outro, como ter empatia, como se relacionar. E é uma grande necessidade hoje das empresas. Eu sei porque muitas me pedem isso. A comunicação ainda é um ato extremamente falho nas empresas. Então, hã, por que que eu trago esse contexto, Alexandre? Porque o slow learning, ele entra num lugar de a empresa escolher, entender dentro do seu universo e dentro do seu ecossistema, quais são as habilidades que de fato estão em falta. Dentro daquele universo, daquele mundo, o que que as pessoas precisam se aprofundar, e aí ela vai criar trilhas de aprendizagem que vão cumprir essas lacunas. Obviamente, a gente não vai ter mais o tempo que a gente tinha antes para o aprendizado acontecer, porque as coisas vão mudar tão rápido que se eu demorar 3 anos para uma universidade, né? Se demorar 4 anos para aprender o que foi programado há 4 anos atrás sobre inteligência artificial, isso já ficou extremamente velho. Então, as empresas vão precisar criar essas jornadas de aprendizagem mais ágeis, entendendo de forma generalista quais são as habilidades que são requeridas, e de fato são muitas, e ela vai precisar se aprofundar sobre coisas que fazem sentido dentro daquele ecossistema. A gente sabe que a maioria das organizações tem, define, até dentro do seu business plan, dos seus planejamentos estratégicos, quais são os pontos que ela vai trabalhar para o seu time. Então, ela sempre trabalha, eu tenho 3 grandes habilidades do meu ano: é a colaboração, é a diversidade, é a estratégia e a liderança, por exemplo. Uhum. Beleza, então, dentro desses pontos, talvez alguns temas vão precisar ser trabalhados de forma mais profunda e não Sim. generalista. Então, de forma prática, o slow learning ele acontece quando a gente dá ao colaborador tempo. De novo, recurso ele já tem. Ele dá tempo para o colaborador se aprender, se desenvolver. E por isso a importância de sempre o RH, né, o time de T&D e as pessoas que desenvolvem, as escolas, né, que são parceiras das empresas, deem vários tipos de recurso para que a pessoa consiga escolher também o que que vai fazer sentido para ela. Então, uma sala de aula gera profundidade, um curso com início, meio e fim gera curiosidade. Olha, até uma curiosidade usando essa palavra, que eu venho vivendo, assim, Alexandre. Eu sinto que nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, a gente tornou as coisas tão fast que antes me pediam um curso
sobre, por exemplo, comunicação, Uhum. tá? Storytelling, oratória, comunicação, é um dos temas que a gente mais trabalhou pré-pandemia. Hoje, as pessoas não me pedem mais um curso, elas me pedem só uma palestra. Então virou um one shot de tudo. A gente não dá mais esse tempo para ter um início, meio e fim, para ter uma prática, para ter um download entre uma aula ou outra. Não, é tudo virou um one shot. Tendo a ilusão de que esse one shot, de que essa palestra vai Resolver todos os problemas de vai comunicação daquela deixar um empresa. cara saindo de lá perfeitamente com essa habilidade adquirida, né. Então, o slow learning ele é uma resposta a isso. Do tipo, a gente vai precisar encarar a educação e os temas com uma mínima profundidade para que a gente não transforme tudo de forma superficial. Grandes problemas necessitam de grandes soluções, né? De a gente estar ali, tipo, desenvolvendo, inovando, pensando. Então não adianta a gente achar que a gente. Eu amo aquele meme que passa muito no LinkedIn, que é tipo uma piscina, um tonel gigante, assim, e tem um furinho, e é tipo problemas corporativos. E aí saindo água, e aí vem um adesivo, um post-it colado em cima falando cursos e treinamento. E é muito isso, cara, não é sobre isso. A gente precisa dar a profundidade que as coisas precisam ter, né, minimamente. Você falou muito dessa coisa de a gente estar num ambiente muito fast, né, de demandas. Nesse mundo corporativo de tantas urgências, assim, como que você que é procurada como especialista em educação corporativa, como que você convence líderes, as lideranças das empresas, de que tem que dar esse tempo para o colaborador? Nossa, muito difícil. Porque ou não tem tempo, ou não tem grana, ou não vê valor, o que é pior. O que eu sinto hoje, Alexandre, é que muitas das pessoas que, estão no cargo de TID e de RH também precisam de capacitação, né. Se elas são as pessoas que levam a capacitação, elas também precisam estar aprendendo. E às vezes o RH é o menos cuidado nesse sentido, ele cuida tanto e ele é cuidado muito pouco, assim. Sim, perfeito. Então, eu acho que é uma barreira, é muito complicado, é difícil mesmo levar isso. Eu acho que espaços como esse, né, canais como, a própria Você RH, os próprios podcasts e materiais que eu trago com uma certa profundidade, os eventos que a gente fala, o LinkedIn, várias ferramentas hoje são necessários para mostrar um pouco e abrir um pouco os olhos nesse lugar, assim. Mas, então você que está nos ouvindo, primeiro, que legal que você dedicou aí uns bons minutos da sua vida para aprender algo com hoje, né, na era do TikTok, dos stories, dos 15 segundos, do 1 minuto e meio, quem para ouvir um podcast de 50 minutos, antigamente a gente achava que isso é um microlearning, hoje a gente já considera se não é um slow, né. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. A gente vai precisar reeducar as pessoas que estão lá na ponta, para elas entenderem que a gente não vai resolver grandes complexidades organizacionais em uma palestra de 1 hora e meia. E essa coisa desse tempo também, acho que se relaciona com o conceito do lifelong learning, né, que é esse aprendizado para a vida inteira, né. E o colaborador vai se aprimorando e podendo ajudar a empresa cada vez mais, até porque é um colaborador que tem mais expectativa de vida, né. Ele Com pode certeza. estar trabalhando aos 80 anos, né. É, certamente, acho que, né, o termo lifelong learning não é mais novidade para ninguém, ainda bem. Então é muito sobre isso, assim, com o nosso envelhecer, né, útil. Graças à ciência e à medicina, a gente vai viver muito tempo e muito bem, então de forma útil. Ninguém vai querer se aposentar, ficar em casa e não aprender mais as coisas, né. Hoje a gente vê, e assim, a queda do etarismo, inclusive, né. As pessoas hoje levarem o próprio encontro geracional, várias gerações dentro do ambiente de trabalho, a importância disso, a beleza disso, né. Do envelhecer ativo, com as
sua maturidade, também com o seu conhecimento. E mais do que isso, não é só sobre entender que a gente vai viver mais, é entender que as transformações estão acontecendo de forma muito rápida. Então, se a gente for pensar, assim, tem vários estudos que mostram que as habilidades que a gente aprendeu há 5 anos atrás vão cair em desuso nos próximos 3 anos. Então, não adianta, a gente vai precisar ficar, né, é o famoso upskilling, reskilling, porque tudo vai mudar de forma exponencial, extremamente rápida. Não adianta a gente se formar num MBA e achar que aquele diploma vai valer para os próximos 10 anos, porque, so sorry, 10 anos é muito tempo hoje. E aquela faculdade que você fez lá atrás, nossa, aquilo que você aprendeu já foi tudo É, ultrapassado, por né? isso que eu acho que é da importância, até pensando em soft skills, por exemplo, né? Que são mais sobre valores mesmo e questões socioemocionais. Isso não cai em desuso, né? Isso são temas que a gente vê ainda de forma muito escassa os profissionais trabalhando essas questões socioemocionais, que, ao meu ver, ocupam 70% dos problemas corporativos, que as pessoas não têm acesso, né? A gente não pode também achar que a gente está falando com a nossa bolha aqui. A gente tem muitos profissionais que não têm acesso a um autoconhecimento, a um desenvolvimento sobre comunicação, sobre fala, sobre empatia, sobre criatividade, sobre coisas que hoje são muito inerentes às profissões. Então, talvez, se a gente começar a trabalhar o slow learning nessas coisas que de fato vão ser mais perenes, possa ser um caminho interessante, né? Porque eu vou dar atenção, tempo para que esses profissionais se desenvolvam em coisas que de fato são muito importantes, né? Principalmente na era da inteligência artificial, assim. A gente vai ter que utilizar os nossos recursos mais humanos, né? Dentro da tecnologia aí. Então, a gente vai precisar trabalhar essas questões humanas de soft skills. Então, talvez dedicar tempo, profundidade, qualidade, mais do que isso, qualidade, para isso pode ser um caminho para que o slow learning seja um movimento de fato com aderência corporativa. Mas não adianta, gente. A, a, as pessoas, os profissionais, eles só vão dar valor ao que eles estão recebendo quando eles tiverem a chancela dos seus líderes. Quando eles verem que a sua liderança, que o seu presidente, que o seu time como um todo também está dedicando Uhum. tempo e profundidade para isso. Então, acho que é um movimento sistêmico da organização, de todo mundo aceitar e caminhar junto para esse lugar, sabe? E quando você fala em qualidade, eu acho que isso também envolve qualidade de vida, né? Você consegue relacionar o slow learning com uma diminuição do burnout e outros problemas relacionados ao excesso de trabalho? Certamente, assim, mais do que isso, né? Eu acho que eu sinto que a nossa geração, que é muito a geração burnout, tô rindo pra não chorar, tá? Porque eu mesma, né, já passei por um burnout, eu sei o quão complicado, né, é viver isso. Nós o burnout, ele é uma consequência que eu acredito que sim, tem uma grande carga do trabalho, tanto é que ele é classificado como uma doença, né, do trabalho, mas tem muitas camadas, né, e muitas camadas pessoais sobre isso, né. E eu acho que a velocidade e a quantidade de coisas que a gente está consumindo, que a gente está vivendo de forma muito acelerada, de forma muito rápida, ela aumenta os nossos níveis de ansiedade por si só. E, consequentemente, o colaborador já está mais sensível quando ele chega no ambiente de trabalho, Uhum. e aí ele é assediado, aí ele tem uma cobrança sobre alta performance em muitos lugares que não dão recursos, e aí ele tem aquela pressão por entrega, por meta. Então, são muitas camadas da nossa psique que fazem com que a gente seja hoje a geração burnout. E eu acho, sim, que esse acesso desenfreado da informação que está mais acessível
faz com que a gente esteja mais ansioso. Então, a gente entender enquanto sociedade, enquanto time, que, cara, onde a gente vai chegar nesse lugar, né? Eu mesma, hoje, vindo pra cá, dirigindo meu carro, eu tava dirigindo, o celular tava tocando, instintivamente, eu peguei meu celular e fui olhar a mensagem, não era nem atender, eu fui olhar a mensagem. Porque a gente está, não é viciado, a gente está, o nosso corpo vai instintivamente já. A gente já redesenhou É. o nosso cérebro nesse lugar. Isso é perigoso. A gente vai precisar dar um pause, um freio, e entender que as coisas precisam ter o tempo das coisas, né? E aí buscar recursos para entender o tempo das coisas são muito importantes, né? Eu vejo hoje como mãe de uma criança de 4 anos que mora em São Paulo, que tem acesso a um Rap Turbo. Eu consigo, se ele me pede que ele, sei lá, quer um danoninho e eu não tenho, e ele chora, mas eu quero um danoninho, a mãe acelerada, rápida, ai, rapidesto, um danoninho chega rapidamente, um danoninho na minha casa. Eu tô educando meu filho? Ou estou deseducando meu filho? Do tipo, cara, é o tempo das coisas. Então, o movimento do slow learning, para mim, é uma ressaca que a gente tá vivendo, é um contramovimento Aham. a essa grande aceleração. Sim, perfeito. E é engraçado, você falou de duas coisas que você RH tem tocado. Na revista que acabou de sair, a última edição, a gente teve. Não, numa das últimas edições, a gente teve uma matéria sobre minimalismo digital, falando dessa necessidade de você ficar menos refém do WhatsApp e para você conseguir trabalhar com uma lucidez, com Viver não é nem concentração, só trabalhar, né? É viver, viver. ter um tempinho para respirar. E nessa edição agora que está nas bancas, a gente tem um relatório da Gartner, um estudo da Gartner, sobre 5 prioridades para o RH em 2025. E uma delas é como lidar com o cansaço das lideranças e dos colaboradores. Porque é muito extenuante viver nessa velocidade, né? E é muito, assim, é muito. E sim, obviamente, a gente sabe que é um desafio das empresas, porque as empresas sentem as consequências disso, né? As pessoas, por um lado, estão chegando, para quem trabalha remoto, está chegando menos cansado no trabalho, porque que bom que tem, né, toda a tecnologia que faz com que a gente acorde, tome um banho e já esteja no trabalho, não precise pegar um trânsito infernal. Mas, por um outro lado, a gente está lutando com a atenção do colaborador durante o horário de trabalho, a gente está lutando com o cansaço da sobrecarga digital que ele tem, a infoxicação, que é algo que eu falo muito, né? A gente está infoxicado. A gente é o tempo inteiro consumindo sobre muitas coisas. Então, sim, é um desafio da empresa, não é uma responsabilidade só da empresa, porque eu acho que as pessoas precisam entender que o controle da vida delas está nelas, É. né. E aí haja terapia, E né? haja terapia, e aí talvez as empresas vão ter que começar a trabalhar mais recursos como o autoconhecimento, É. né, até uma conscientização sobre isso, né, não é, o próprio se a gente for ver movimentos do governo, essa semana saiu agora a questão da lei que proíbe os celulares nas escolas, É. né, muita gente: "Nossa, mas que radical", cara, eu sou totalmente a favor. Eu também, nossa. Porque se a gente, enquanto sociedade, não está se dando esses limites, organizações, empresas, governo e todos os, né, essas instituições que regem a nossa vida vão precisar dar esse limite. Então, eu acho que o autoconhecimento está muito nesse lugar. E aí, se você está nos ouvindo aí, cara, se exercite, assim, troque a sua 1 hora de redes sociais, das 4 que você tem hoje, por um livro, sabe? Para ouvir um podcast, é difícil, mas se coloque metas nesse lugar, volta a se exercitar, talvez no silêncio, sabe? Hoje eu fico pensando assim, meu marido corre maratona, né? E ele corre sem fone de ouvido. Ele não corre os 42 quilômetros ouvindo alguma coisa, eu fico
Nossa, mas que perda de tempo, bota um fone de ouvido e vai ouvindo os podcasts que você tem. Mas é um pouco sobre o silêncio também, né? É um pouco sobre o aproveitar a corrida para meditar, para estar consigo mesmo, para não estar pensando em nada, para não estar se infoxicando. Então, Para ter um hiperfoco naquilo que ele tá fazendo, né? totalmente. O hiperfoco, gente, é assim, saudades hiperfoco, Para né? fazer cada vez melhor, né? Para fazer melhor, não mais, É, né. Então, eu acho que inclusive a tecnologia nos ajuda no fazer mais, né. Hoje o tempo que a gente levava para fazer o nosso trabalho, ele é menor, porque a gente tem ferramentas digitais que nos auxiliam sim. e encurtam essas barreiras. Então, que bom, vamos aproveitar o resto do tempo para que a gente faça melhor o que a gente ao invés de sair fazendo mais, sabe. Então acho que é sobre isso, assim. Eu acho que o slow learning, nessa coisa de dar mais, um ritmo de aprendizagem um pouco mais lento, mas mais profundo e reflexivo, tá dando essa maior qualidade de vida e mais até possibilidade de atenção e foco para o colaborador, para o executivo, para o gerente, para o diretor, acaba revertendo em retenção de talento também, não é, Mari? Eu acho que é uma consequência sim, Alexandre, porque eu, como especialista em educação e como educadora, né, tô dentro das empresas, eu começo os meus cursos todos perguntando e entregando um framework, né, para os alunos, que é o caderno da intencionalidade. Nada mais é do que eles fazerem uma autorreflexão sobre o porquê eles estão ali verdadeiramente. Hã, como eles querem aprender, o que eles querem aprender, quais são as metas individuais deles. Aí vem um ponto importante, né, para as pessoas que trabalham com recursos humanos e T&D e que desenvolvem educação, a gente precisa parar também de querer entregar a educação de forma top-down, né. "Ah, você vai aprender isso nesse tempo, hã, durante X e nessa hora". Cara, a gente precisa dar recursos para que as pessoas, primeiro, busquem o porquê elas estão aprendendo aquilo, né. Tem uma razão por trás e não simplesmente: "Ah, consome aqui mais um conteúdo". Então, quando elas entendem o porquê que elas estão aprendendo aquilo, que é um desafio organizacional, que é um desafio da sociedade, que é um desafio daquele colaborador, ele consequentemente vai trazer a atenção e a intenção, né. Consumir algo não significa aprender. Agora, hã, colocar intenção naquilo, a atenção naquilo, significa aprender. E consequentemente, eu desenvolvendo isso dentro de uma organização, o que acontece? Eu fico mais feliz, eu fico mais confortável, eu fico mais seguro, eu sei o que eu tô fazendo, e a retenção é uma consequência. Agora, de novo, né, a gente mapear todos os desafios organizacionais, não priorizar nenhum, selecionar todos, achar que uma palestra com cada um dos 20 desafios organizacionais vai ser suficiente para suprir aquela dor? Não. Selecione. São 20 os desafios organizacionais hoje da sua empresa, maravilha. Quais são os que eu vou atacar? E um mínimo de aprofundamento e qualidade vai ser muito mais importante hoje do que sair dando 490 palestras em um mundo exausto, infoxicado, com profissionais que nem entendem o porquê eles estão ali, sabe? É, né? Curioso também você ter dito isso da atenção. Um dos colunistas da Você RH, que é o Conrado Schlohauer, Maravilhoso, também parceiro aí de lifelong learning. isso. Adoro, Ele, grande ele é inspiração. até autor de um livro, Lifelong É, Learners. maravilhoso. Ele escreveu numa das colunas exatamente isso. Ele falando nessa cultura de abordagens tradicionais, de treinamento, exigindo uma velocidade que é impossível da pessoa absorver tudo aquilo. Ele vê muita gente que está na frente da tela do computador, mas não está prestando atenção. Então não está absorvendo, né? Não tá melhorando em nada a habilidade que essa pessoa deveria É isso. desenvolver. É isso, eu comecei falando muito sobre isso, né, Alexandre? A gente está vivendo hoje a era da crise da aprendizagem, muito pós-pandemia, que ela é uma consequência da quantidade de
abas abertas que a gente tem, Uhum. né. Eu tô falando até figuramente, mas se a gente abre a nossa tela, a gente tem muitas abas, o nosso cérebro tá operando um pouco nesse lugar, assim. Eu tô ouvindo o treinamento, mas eu tô escrevendo um e-mail pensando no material escolar que eu preciso comprar para volta às aulas, enquanto eu ainda quero malhar de noite. Eu tô, tipo assim, são muitas abas abertas. É, né? Hã, não adianta, a gente precisa criar, a gente precisa criar algo que chame a atenção desse colaborador, porque a realidade dele é essa, ele tá com muitas abas abertas. Então, um treinamento, uma jornada de liderança, um desenvolvimento, ele tá competindo com tudo isso. Se eu não considerar isso para criar algo que: "Opa, espera aí, eu tô aqui". Quando eu sento num barzinho com os meus amigos tomando um chopp, o mundo pode estar explodindo lá fora, você não? A gente tá sentado ali tomando um chopp. Quando a Hã. gente tá no cinema, a gente tá no cinema. Quando a gente tá no teatro, a gente tá no teatro. Então, como é que eu crio esse momento do aprendizado ser um momento, ser um "uau", né, ser tipo assim: "Nossa, eu tô aqui". Então acho que esse é o desafio hoje. Não pode ser olhando no celular, né, Não, eu que tenho que você vai apreciar a peça de teatro, né? não vai, né, eu não vou ligar, eu vou estar no WhatsApp enquanto eu tô vendo ainda estou aqui no telão do cinema, Isso. né. A gente tá ali, a gente escolhe esse momento pra estar ali, a gente vê razão, a gente vê intenção, é legal, é gostoso, né. Podem nos chamar no WhatsApp enquanto eu tô sentada numa mesa de bar, mas aquilo não vai ser mais importante do que eu dar risada com as minhas amigas. Sim. Então a gente precisa criar ferra e existem, tá. É mais difícil? É mais difícil. Mas quando a gente coloca um foco e uma energia na qualidade do aprendizado, e aí volta um pouco porque eu abri a Niu Niu, né, tu me perguntou Aham. assim, cara, eu já não estava vendo, essa pasteurização do T&D que a gente tá levando, ela é totalmente contra o movimento das escolas livres, que elas vieram num contramovimento de uma educação formal que já estava cansada. Né, que já estava antiga, que já estava insustentável. Então, eu sinto que a gente está vivendo um novo momento agora, que é: "Beleza, eu preciso agora desenhar experiências de fato. Eu preciso ter o meu aluno engajado", né. E independente se é slow learning, se é microlearning, se é uma aula presencial, se é uma aula online, tudo é sobre design. A gente vai ter que fazer o design para a nossa sociedade cansada, hiperativa, extremamente ligada, né, para que ela consiga ter o mínimo da atenção. E Mari, pra finalizar aqui, você poderia, compartilhar com a gente um ou mais cases de empresas que estão adotando, o slow learning e o que que eles têm para ensinar pra gente? Nossa, muito interessante, assim, porque é um contramovimento, né. Eu tenho um case que é um case do meu coração, assim, um projeto que eu faço com a Vivo, a Telefônica, há 2 anos já. Com a Ana Simões? Eu faço eu trabalho muito com a Ana, esse projeto especificamente eu trabalho com o Gustavo. E ele é um projeto sobre inovação, ele se chama Innovation Hub. E o mais interessante para mim desse projeto é que ele tem um início, meio e fim. Ele é um projeto que tem como fim que os alunos intraempreendam projetos, de inovação dentro da companhia, que eles solucionem problemas e desafios da companhia, dos seus consumidores, enfim. Olha o que eu acho interessante nesse projeto. A gente criou um modelo de bem de duplo, assim, em diamante. A gente primeiro tem 5 encontros para falar sobre inovação, aberto para toda a companhia, todo mundo pode se inscrever. Uhum. Aqueles que de fato verem sentido, tiverem intenção em seguir adiante, vão, levar vão desenvolver uma ideia para uma solução de um desafio da Vivo. Depois que eles enviaram, tem uma seleção e eles retornam, depois de ter passado por todo um aprofundamento sobre inovação, né, de 5 encontros de 3 horas cada um.
eles voltam para um longo desenvolvimento desses projetos com seus times. Então, a gente tem várias aulas sobre inovação, sobre ferramentas de inovação. Eles criam durante as aulas, eles não aprendem só conceitualmente, eles aprendem na prática. Eles têm muitas aulas sobre apresentação, comunicação, pitch, para no final a gente ter um festival de apresentações. Então, ele é um projeto de 6 meses que exige bastante tempo do colaborador, porque ele tá durante a sala de aula aprendendo, construindo, mas tem todo um pós-aula e a Vivo abre espaço tanto para esse colaborador fechar a agenda dele, quanto para esse colaborador ter um pós-sala de aula com os seus grupos para desenvolver. E, cara, no final, isso é grana, é lucro para a empresa, porque a quantidade de projetos com uma qualidade incrível que eles têm no final dessas edições do Innovation Hub, cara, é sobre o quê? É sobre profissionais extremamente aptos para liderar projetos de inovação dentro da companhia, para implementar projetos que estão desenvolvidos e prontos pelas mais brilhantes mentes aí de inovação do Brasil, que a gente faz essa curadoria, e, consequentemente, essa solução da Vivo feita dentro da Vivo. Né? Então, eu acho um case muito interessante, assim, que eu poderia chegar na Vivo, eu e o Gustavo, e dizer, tá, vamos fazer aqui 2 palestras sobre inovação, e depois eles preenchem aqui com inteligência artificial um projeto e acabou. Poderia, mas não seria da mesma forma, sabe, Alexandre? Aham. Ah, que legal. Puxa, Mariana, muito obrigado aqui pela aula que você nos deu. Eu que agradeço o espaço. Foi uma filosofei, né? Você me perguntava uma coisa e eu ia para vários lugares, mas eu acho que no fim tá tudo ligado aí, né? Trouxe insights novos que com certeza nossos espectadores aqui ainda não tinham contato. Maravilhoso. E eu agradeço a você por ter acompanhado essa entrevista com essa filósofa da aprendizagem corporativa que a gente teve aqui o prazer de conversar, que é a Mariana Schutt. E peço também que você veja nossas outras entrevistas nos nossos canais, tanto do YouTube quanto do Spotify. Obrigado.